Então, falamos então sobre o que é a COP, por que que ela é importante, um histórico das COPs mais importantes. Bom, outra coisa que a gente poderia falar é como que isso afeta a nossa vida. Mas eu não sei se vocês querem tratar sobre mudança climática ou vocês querem tratar sobre a COP especificamente, ou ambos. Acho que começamos pela COP, né, para a gente ter uma compreensão maior, né, do que se passa e tal, não sei. Tá, então vamos falar sobre a COP26. Como vocês mencionaram, o governo brasileiro não foi exatamente representado, apesar de ter uma, pelo que eu entendi ali pelas notícias, existe um grupo brasileiro que foi, mas ninguém discursou, pelo que eu entendi, o presidente mandou um vídeo afirmando que está fazendo tudo maravilhosamente bem. E da equipe brasileira também, pelo que eu entendi, ninguém discursou. A única brasileira que discursou foi uma indígena, que ela se chama Chay Suruí. Pelo que eu me lembro, ela veio de Rondônia. E ela fez um discurso muito interessante, inclusive até queria mencionar uma curiosidade cultural. Sendo mestranda de Direito Ambiental na França, uma das coisas que mais me chamou a atenção é que uma das grandes famas da América Latina em questão de meio ambiente por aqui é que os... minha gata, desculpa aí. É que eles sabem que os povos da América Latina têm uma relação muito diferenciada com a natureza em relação à cultura, à história europeia. E isso é muito, muito legal. Eu acho que só assim, vendo de longe e comparando as culturas, que eu consegui dar o valor devido a essa nossa herança cultural, que vem dos povos indígenas, que é essa coisa assim da mãe terra, né? da terra que provê a vida. Enquanto que a visão cultural que se tem na Europa em relação à natureza é uma visão muito antropocêntrica e utilitarista. Né? Então, eu valorizo a terra apenas porque e na medida em que ela me proporciona o que eu preciso. Então, é uma visão muito focada no homem. Enquanto que as culturas latino-americanas, de maneira geral, a gente tem, desde criança, na verdade, é uma coisa realmente cultural nossa, esse valor pela natureza simplesmente pela natureza. A natureza pelo seu valor intrínseco. Então, isso é uma coisa cultural que eu acho que a gente tem que valorizar. E eu, como eu disse, eu só consegui valorizar vendo de longe. E foi exatamente nesses termos o discurso dessa moça, a Chai Suruí, que foi nesse tom o discurso dela na COP26, eu achei bem legal. Então, continuando sobre a COP26. Bom, o que está em jogo? Como eu tinha dito, está em jogo se os objetivos que os estados se autoimpuseram no Acordo de Paris em 2015 foram cumpridos ou não. E eles também ficam refazendo as suas promessas. Então, pelo que eu vi uma notícia que o Brasil refez as suas promessas 3 vezes no último ano. E, inclusive, a mais recente tinha sido até mais ambiciosa do que as anteriores, mas aí a gente nunca sabe até que ponto que o governo está dizendo isso para tentar consertar um pouco a sua imagem, mas eu também não vou entrar nesse mérito, porque eu não tenho dados suficientes sobre isso. O que eu posso dizer é que, colocando, então, a questão dos resultados, como que os últimos anos se passaram na questão climática e como que isso é medido? Isso é medido basicamente, assim, grossíssimo modo, ou por emissões de carbono, ou por retenção de carbono. Então, é por isso que se fala de emissões brutas ou líquidas. Então, as emissões brutas é tudo que foi emitido. E as emissões líquidas seria tudo que foi emitido menos aquilo que foi capturado. E, basicamente, como que se captura carbono? Assim, grossíssimo modo, plantando árvore. É claro que, assim, de novo, é uma simplificação grosseira. Mas, por exemplo, tem toda uma discussão sobre métodos científicos de captura de carbono, sequestro de carbono, fazer rios de carbono embaixo do oceano.
E eu não estou nem brincando, eu estou falando sério, isso fez parte do meu mestrado. Então, assim, e isso são coisas que são debatidas pelas pessoas que estão começando a entrar em desespero e que querem continuar tendo crescimento econômico. Aí entra em toda uma outra discussão, que eu tenho alguns desses livros que estão aqui no fundo, são sobre isso, que é a história do fim do crescimento e do decrescimento. Né? Que é o momento em que a gente vai ter que começar a repensar se existe um direito, uma expectativa a um crescimento econômico eterno. Questões muito longas, muito complexas e que eu acho que não devemos tratar aqui e que eu mesma, sinceramente, não sei o suficiente ainda. Aliás, eu acho que ninguém sabe. Então, assim, só para mostrar que esse assunto é infinito. Mas voltando ao assunto que a gente estava falando, que é as emissões. Como é que aconteceu? Então, falando não sobre esses métodos de sequestro de carbono que não existem hoje, mas eu mencionei para caso alguém já tenha ouvido falar, não, mas não tem a história lá de captar carbono da atmosfera? Hoje em dia ainda não, né? A gente pode fazer um outro programa e falar horas sobre isso, mas hoje o que tem é emissão ou plantar árvore, né? Então, como que aconteceu? No último ano, esses países todos, de maneira geral, foram meio que, assim, eles não iam conseguir reduzir as emissões de carbono, mas com a pandemia, acabou reduzindo. Então, em geral, eles tiveram uma redução de mais ou menos 7%. Menos o Brasil, que aumentou 9%. Então, sobre resultado, de novo, é uma simplificação meio grosseira, mas em geral foi isso. Os outros reduziram 7%, o Brasil aumentou 9%. Por quê? Por causa de desmatamento. Porque quando a gente fala sobre carbono, sobre gases de efeito estufa, a gente está falando de metano, mas também de carbono, enfim. E a gente acaba falando mais de carbono porque ele é o mais numeroso mesmo. Né? Mas, por exemplo, o metano tem um potencial de efeito estufa muito maior. Inclusive, tem um projeto que chama Projeto Drawdown, nos Estados Unidos, que faz um trabalho muito interessante de traduzir... Pablo? Eu levantei a mão, desculpa te interromper, porque eu estava ansioso para que tu falasse do peido do arroto do gado. Eu estava ansioso para que esse tema viesse à mesa. Pois é, um problema. É um problema, porque metano, sim. Não, mas o problema maior não é nem a emissão de metano pelo peido do gado, desculpa, pelo arroto do gado, mas sim o problema maior é a cadeia, né? O fato de que tu tem que plantar muita soja, e que tu tem que plantar campos e campos e campos e investir um monte de água para tu alimentar um animal durante toda a sua vida para depois ter um bife desse tamanho. Então, assim, de novo, a gente pode entrar sobre toda a questão do flexitarianismo, reducitarianismo, vegetarianismo, veganismo, e sobre como a redução de consumo de qualquer produto de origem animal faz um impacto enorme também na questão climática. Mas, assim, ó, de novo, eu estou tentando me focar aqui porque o assunto é infinito. Mas para fazer só um parênteses, eu sou vegetariana, mas eu não acho que todo mundo tenha que ser, pelo menos não hoje em dia. Eu acho que assim, se a pessoa começa a comer um pouquinho menos de carne, tá ótimo já. Então, assim, não quero também ser aquela pessoa que exige aquele comportamento 880, né? Que se não é para ser totalmente vegano da noite pro dia, é melhor nem tentar. Não, vamos assim ver como é que a pessoa se sente, até porque muitas pessoas vêm e me dizem: eu acho que eu nunca conseguiria ficar sem carne. E aí 1 mês, 2 meses depois a pessoa vem e diz: mas eu comecei a fazer segunda sem carne e tô me sentindo ótimo, tipo, percebi que eu não preciso de tanta carne assim. E aí, de repente, a pessoa tá flexitariano. A pessoa tá comendo, antes comia carne 3 vezes por dia, agora tá comendo 1 vez por dia. Maravilha! Então, ok, feito parênteses sobre as vacas, já que o Pablo queria falar sobre as vacas, aí tá os meus 2 centavos sobre as vacas e sobre a alimentação. Então, flexitariano tá ótimo, reducitariano tá ótimo, então simpatizante por vegetarianismo tá ótimo, eu sei que é diferente para cada pessoa, né? Ok. Retomando a questão da emissão de gases de efeito estufa. O problema do Brasil é o desmatamento. Porque o que é,
né, essa emissão de carbono. Muitas vezes, esse carbono ele estava sequestrado na forma de árvores. E quando essas árvores são queimadas, esse carbono é liberado. Então, o que aconteceu no Brasil foi que essa liberação veio dos desmatamentos. Então, isso é bastante preocupante, principalmente considerando que a tendência global nesse período foi a contrária. A tendência global foi de redução, o que significa que o que aconteceu no Brasil foi um fenômeno muito isolado. E esse fenômeno não foi relacionado, por exemplo, com o crescimento industrial. Não foi. E os caras aqui ainda, às vezes, desmatam para criar gado. Sim, não, mas esse é o principal que eles fazem da grilagem. Exato, para contribuir ainda a conta, quando tu desmata, tu ainda faz assim, tu libera o carbono sequestrado. Aí, tu cria gado. Sim, exatamente. Sim, é um ciclo vicioso. Mas esse é o problema. E isso é uma das falas que a Greta fala muito bem, é que a questão da liberação dos gases de efeito estufa gera reação em cadeia. E essas reações em cadeia podem ser imprevisíveis. Então, por exemplo, a Amazônia é um caso clássico que vai gerar uma reação em cadeia. Outro caso clássico são as calotas polares. Por quê? Porque quando se tem um monte de coisa branca, a gente sabe que isso reflete luz. Porque a gente mesmo, ao vestir roupas, a gente sabe que roupas escuras deixam a gente com mais calor. E aí, no momento em que existe uma temperatura, em geral, mais alta, as calotas vão começar a derreter. Com menos calotas, vai esquentar ainda mais, que vai derreter ainda mais, que vai esquentar ainda mais. E a Amazônia é a mesma coisa. E o pior da Amazônia é que toda a produção agrícola brasileira depende da umidade e da regulação de chuvas da Amazônia. Sem a Amazônia, o agronegócio do Brasil vai sofrer muito. E outro problema enorme da Amazônia, aliás, 2 outros problemas enormes da Amazônia, é que, primeiro, a Amazônia tem um ponto de não retorno. E ele não está tão longe assim. Isso é, a Amazônia não é o tipo de floresta que, se a gente resolver, já deu de destruir, vamos deixar assim, que ela se recupera depois. A Amazônia tem um ponto de não retorno. Quando faltar umidade para manter a Amazônia, ela não volta mais. E nisso, a Amazônia vai virar um deserto, que é o segundo problema. A Amazônia não tem um bom solo para plantação. É meio irônico, a gente acha que por ela ser super úmida e tudo mais, que o solo vai ser rico. Ele não é. E aí não é à toa que quando eles fazem a grilagem, eles colocam gado. A Amazônia não é um bom terreno. Então, a Amazônia vai virar deserto. E, virando deserto, ela vai desregulamentar todo o ciclo de chuvas, e o Brasil, que é celeiro do mundo, vai perder a principal fonte de renda, que é a agropecuária. Então, assim, é um tiro no pé. E quem uma fala... bola de neve, né, Amanda? Sim. Uma coisa vai puxando a outra, né? Sim. E eu achei interessante isso aí que tu falou, né? Que as emissões de gases do Brasil não tem nada a ver com o que acontece em alguns locais, que é desenvolvimento industrial, né? Isso é pior ainda para nós, né? Isso aí. Enfim. Sim, e esse é outro ponto em que o Hugo Fernandes fala muito bem, que a grilagem não é sequer para beneficiar o produtor agrícola, porque o produtor agrícola do Rio Grande do Sul ele não é beneficiado pela grilagem. A grilagem que acontece na Amazônia é a apropriação de terra pública de forma clandestina e ilegal, com falsificação de documentos para fazer uma falsa atribuição de propriedade, para que ela seja explorada basicamente por criminosos, que estão forjando essa documentação, que vão destruir a Amazônia, que vão botar fogo na floresta e que vão colocar gado. E isso não está beneficiando o produtor, por exemplo, gaúcho, que faz as coisas certas. Então, por exemplo, uma coisa que acontece muito, o mercado europeu, que tem muito mais, como é que diz, compliance, né? Ele precisa ter uma série de regras, porque senão o público europeu não vai comprar aquele produto. Então, por exemplo, tem que ter todo um controle ético da origem das coisas, e inclusive tem que ter um controle de pesticidas.
Essas regras, para entrar no mercado europeu, o Brasil tem que ser muito mais rigoroso, então, com a questão ambiental, com a questão dos pesticidas, com várias questões também éticas, animais e tudo mais. E aí, se o Brasil começa a ser, assim, se o mercado brasileiro começa a ser inundado de produtos que vêm dos grileiros, o Brasil como um todo perde credibilidade frente ao mercado europeu. E aí a gente começa a perceber que os próprios produtores agrícolas dos lugares que fazem as coisas devidamente, como, por exemplo, os produtores gaúchos, eles vão ser prejudicados porque a imagem do agronegócio brasileiro fica prejudicado no exterior. Então... A imagem do agro brasileiro, né? Que pega os grileiros de lá e o agricultor familiar daqui, que tem uma conta no Sicredi, que planta ali no seu terreno, esse aí é prejudicado. Sim, e o que eu estou querendo dizer com isso é a destruição da Amazônia não interessa sequer ao agronegócio brasileiro. Na verdade, só interessa para aqueles criminosos ali. E para um certo discurso, uma certa narrativa. Importante essa observação da Amanda, porque eu acrescentaria uma frase: não interessa a longo prazo, porque a curto prazo eles têm o retorno, que é o dinheiro no bolso naquele momento. Eles estão despreocupados por completo com o futuro da humanidade. Nem estou falando do planeta, da humanidade, né? Sim, mas então, aí entra também o viés cognitivo, porque se a pessoa for perguntar para essa pessoa que a gente está falando, se ele não se importa com o bem-estar do neto dele, do filho dele, ele vai dizer que é claro que ele se importa. Mas ou ele vai justificar, de alguma forma, dizendo que não vai acontecer, que isso tudo é exagero, ou então que a Terra já tem os seus próprios ciclos de temperaturas e que não é bem assim. Ou, no mínimo, ele vai achar que a riqueza que ele vai adquirir vai proteger a família dele de alguma forma, quando o dia chegar. Então, a questão climática também é uma questão social. Mas é extremamente complexo. Não é simples. E... Bom, mas aí a gente já está entrando na questão climática de mérito, né? A gente está falando agora de COP. Então, tá, mas a gente também agora, então, já falou sobre o que está em jogo na COP, o que o Brasil, como é que foi o resultado do Brasil e tudo mais. Então... A COP, Amanda, dá para dizer assim, a COP, dizendo mais, resumindo o que tu explicou, é para ver a quantas anda de todo mundo e o que pode ser feito para frente. E a gente já viu que e colocar o objetivo. Brasil, e a gente já viu que a quantas anda do Brasil já não era boa e só tende a piorar, né? Mas assim, quando a gente começa a falar sobre a partir de agora para o futuro, as coisas se tornam muito incertas. E até é complicado de tentar resumir, porque assim, tem tantas variáveis, mas em geral, o que os países estão tentando fazer é ser net zero, isso é, ter um zero líquido até 2050, de maneira geral, né? Tem outros países que 2060 e tal. Mas o que significa? No momento, sem levar em conta essas soluções que se chamam em inglês de silver bullet, né, as soluções mágicas, né, assim, vamos inventar uma máquina que vai sequestrar todo o carbono e vai ficar tudo bem. Então, assim, no que a gente tem de tecnologia hoje, para se chegar a uma emissão zero, primeiro, tem que reduzir muito, mas muito mesmo, os combustíveis fósseis e usar fontes limpas de energia. E isso em si já é muito difícil. Até porque isso, assim, implica um enorme investimento de transição energética. E isso afeta a vida de todo mundo. Porque vai ser a pessoa que vai ter que colocar, por exemplo, um painel solar, vai ser um negócio que vai ter que trocar a sua matriz energética, vai ser complicado. E outra questão muito complicada é a estocagem e a distribuição dessa energia elétrica, que é uma coisa que a gente não fica sabendo, mas que é muito complicado. Então, energia elétrica não é só difícil de produzir, é difícil de estocar também. Então, tem N questões que não são simples.
Ok, então aí já tem a questão da troca da matriz energética. Daí depois também tem outras questões. Então, a gente vai deixar totalmente de emitir CO2? Acho que não, porque tem algumas coisas, são poucas, mas tem algumas coisas que, por definição, não podem ser substituídas por fontes limpas. O exemplo mais clássico, avião e foguete. Tem coisas que precisam torrar combustíveis fósseis. Então, assim, o foguete mais do que o avião, né? Então, o que a gente fala? A gente fala em zero líquido, não bruto. Isso é, para tudo que a gente emite, a gente sequestra. E sequestra plantando árvore, né? Então, assim, por isso que, por exemplo, na Europa, quando se compra alguma coisa pela internet, por exemplo, tá? Faz uma compra na internet e aí tem uma opçãozinha de pagar alguns centavos a mais, sei lá, 50 centavos de euro a mais, que tá R$1 milhão na cotação atual, mas enfim, para tornar o teu pedido zero impacto carbono. Eles vão usar esse dinheiro para plantar árvore. Então, o zero líquido tá nisso. A gente sabe que a gente vai emitir um pouco aqui, mas a gente vai compensar ali. Então, é por isso que, inclusive, o que se faz, agora puxando o assado para a nossa brasinha do TRF, muitas das questões ambientais que a gente tem no judiciário tratam sobre regeneração de floresta. E quando a gente está falando de regeneração de floresta, a gente está falando de colocar as espécies nativas, a gente está falando de ter de novo aquela biodiversidade, e isso também inclui uma questão climática. Então, a cada processo que chega no tribunal e que resulta em uma regeneração de floresta, isso também é uma causa climática. Então, isso é muito interessante, porque todas as questões, né, que a gente associa mais a, por exemplo, a regeneração da Mata Atlântica, a regeneração da Amazônia, essas causas indiretamente também são causas climáticas. Mas, enfim, a maioria dos países está com metas de ser zero líquido até 2050. O que significa que eles vão parar totalmente de emitir? Não. Significa que eles vão reduzir bastante as emissões, ou deveriam, em tese, reduzir bastante as emissões, apostando em energias limpas, mas aquele pouco que não tem como substituir, a gente vai compensar com outras medidas. Então, acho que está respondido também sobre o que se fala, quais são essas medidas. Outra coisa também, voltando para o discurso da Greta. A Greta sempre diz, eu não preciso ser cientista, porque a ciência já existe. Eu preciso ser ativista, militante, para forçar aqueles que não tenham interesse hoje de abrir mão de um pouco de lucro ou de sei lá o que mais, para que eles tomem as ações que são desconfortáveis hoje, mas que são necessárias. Então, é disso que está falando, porque enquanto eles puderem ir empurrando com a barriga essa transição, melhor para eles, porque isso é desconfortável. Porque as pessoas vão ter que mudar o seu sistema de negócios, ou então a sua casa, não vai ser uma coisa tão simples. Ou então, por exemplo, vão ter que mudar o seu meio de transporte, aí a gente tem, sei lá, os carros elétricos de um lado, daí a gente tem a energia eólica sendo produzida, daí depois já vem as pessoas reclamando que energia eólica mata passarinho, ou então que carro elétrico causa poluição porque não tem como reciclar depois os fotovoltaicos, então assim... E carro elétrico no Brasil, pelo menos, não é uma realidade ainda não. Tão próxima, né? Assim, ainda não, mas né? Um dia nada próximo. Tá complicado, é bem complicado. Mas o certo era ter trem. Não... Claro. Que é elétrico. Que pode ser elétrico. O que temos aqui já é elétrico. Sim, mas mas carro elétrico se esbarra no preço do carro e se esbarra na rede, enfim, né? Sim, que claro. É complicadíssimo. A gente está falando de um país de tamanho gigante. E em que boa parte da população está na costa. Quando se vai para o interior do Brasil, tem uma densidade populacional minúscula. Então, sim, é muito difícil a logística. E eu reconheço tudo isso. Então, assim, eu sou ambientalista, estou nessa área, mas eu não estou tapando o sol com a peneira. Eu sei que é difícil.
Não, e é aquela questão de baby steps, de pequenos passos, aos poucos, só que esses passos têm que ser dados, né? E a questão é se eles vão ser dados a tempo, se eles vão ser feitos em intensidade suficiente, porque Exato. o relógio está... E enquanto isso eles venceram, o sinal está fechado para nós. Tá no poder um cara e uma trupe, uma galera que luta muito ativamente contra esses passos e a favor dos grileiros, a favor daquilo. E que tem a cara de pau de dizer lá fora que aqui tá tudo bem, né? Mas faz parte da narrativa. Também. Exato. Exatamente. Então, sobre a COP, a gente falou... Bom, aí falta falar sobre o dilema das informações, né? Que é o que a gente está falando agora, na verdade, sobre greenwashing, por